Alô, pessoal. Bom, bem-vindos de volta do almoço. Espero que todos tenham almoçado bem aí. E vamos iniciar aqui, então, a primeira palestra da tarde com o Lucas Barros sobre dados abertos em Python. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui em São Carlos participando desse grande evento sobre Python. Na verdade, a ideia nossa é fazer uma atividade onde vai ter slide e vai ter código também. Então, se vocês quiserem digitar alguma coisa, eu vou estar usando um ambiente do Google chamado Google Colab. Ele é free e online. Você precisa ter só uma conta do Gmail para acessar o mesmo. Se você não tiver essa conta, você pode criar alguma em alguns segundos aí. Mas fiquem à vontade. Hoje é a minha terceira oportunidade que eu estou falando sobre esse assunto. E outro dia um colega meu me perguntou, mas por que você gosta tanto de falar sobre dados abertos? Porque, na verdade, a gente rompe, a gente usa a tecnologia para fazer mais coisas, na verdade. Então, a gente pode usar a tecnologia para ficar milionário com uma startup, a gente pode usar uma tecnologia para criar uma consultoria ou para atuar num projeto acadêmico, ou também a gente pode usar a tecnologia para, de alguma forma, começar a entender e gerar perguntas e respostas sobre alguns assuntos que não são relevantes. A informação que a gente vai acessar hoje é uma informação sobre refugiados, é um dataset disponibilizado pelo governo. Então, esse assunto, para mim, é relevante. Mas vocês fiquem à vontade para acessar o que vocês quiserem. Então, a gente pode acessar despesas e contas do governo, a gente pode descobrir outras informações que estejam disponíveis. O primeiro slide é uma definição básica do que seria um dado aberto. Estou com a minha colinha aqui, então vamos lá. Dado aberto é quando qualquer pessoa puder livremente acessar, reutilizar e redistribuir, estando no máximo a exigência de creditar a autoria e compartilhar pela mesma licença. Então, qualquer informação que está disponível em qualquer portal ou site que pode ser facilmente acessada, ela pode ser considerada um dado aberto. Isso é bem interessante. Por quê? Porque a gente começa a ter a nossa versão de algumas informações. A gente começa a ter aquele dado. Então, saiu na TV ou saiu na mídia social que tal coeficiente social subiu 10% ou caiu 18%. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Como é que foi criado aquele coeficiente? Será que a gente pode, de alguma forma, entender isso usando Python e usando dados abertos? Pode ser. Vamos lá. Nós temos lá o artigo 8 da Lei 12.527 de 2011. Então, não é uma lei tão nova. É um artigo bem pequenininho que ele fala sobre dados abertos. Essa é a principal lei, é uma lei federal, mas existem outras estaduais e algumas municipais também. Então, vamos lá. O dado aberto possui 8 características. Ele tem que ser completo, ele tem que ser primário, ele tem que ser atualizado. Como assim, Lucas? Então, vamos dizer, se você tem o dado aberto da Secretaria de Fazenda da sua cidade ou do seu estado até 2014 e não teve mais atualização após isso, ele deixa de ser um dado aberto. Tá certo? E ele tem que ser um dado facilmente acessível. Então, aquela informação que você tanto busca, se ela estiver num PDF ou no diário oficial impresso num papel, ele não pode ser considerado um dado aberto. Por quê? Porque se ele estiver num papel, você vai ter que escanear isso, gerar um PDF, subir uma biblioteca no Python e, de alguma forma, tentar entender esse PDF. Já existe bastante coisa nessa área, mas a ideia é que seja fácil de fazer, acessar e manipular. Ele deve ser processado por máquina, ele não tem que ter qualquer necessidade de identificação. Então, se você entrar num portal e ele pedir o seu e-mail, pediu aparecer aquele plugin de identificação de mídias sociais, esquece, não é um dado aberto. Ele tem que ser disponibilizado em formatos não proprietários e ele tem que ser livre de qualquer licença.
quando que um dado não é aberto? Quando ele não está disponível na web, então talvez você tenha que acessar um jornal ou acessar um arquivo impresso. Quando ele está disponível em formato PDF, quando ele requer qualquer identificação da pessoa interessada, quando ele é desatualizado, conforme eu comentei anteriormente, ou quando ele tem alguma licença. Então vamos dizer que você consiga encontrar uma informação falando das estruturas do prédio aqui da USP. Sei lá, se for um formato não aberto, ele deixa de ser um dado aberto. Se ele for um formato que exige uma licença, esquece. É só uma informação para você consultar. 5 motivos bem relevantes, bem importantes aí para a gente atuar com dados abertos. Então, é uma forma da sociedade exigir mais transparência da gestão pública. Tá vendo? É aquilo que eu falei da gente romper. A gente está usando a tecnologia para uma outra visão. Eu vi pela carinha de vocês aqui que a faixa etária deve estar entre 17 e 20 anos. Na minha época, nós tínhamos uma matéria bem bacana chamada Educação Moral e Cívica. Era bem legal essa matéria. Se hoje a gente tivesse alguma coisa parecida nas escolas, isso em primeiro, segundo grau e até no nível universitário, talvez essa disciplina de dados abertos seria uma aula importante dessa aula. Eu gostava dessa matéria. 2 coisas que eu falei para vocês, que eu tenho já mais de 40 e que a minha memória é boa. Mas vamos lá. O segundo item é a contribuição da própria sociedade com serviços inovadores. Então a gente pode usar dados abertos para criar soluções para ajudar pessoas, ajudar empresas e até o próprio governo. A gente acaba forçando, entre aspas, um aprimoramento dos dados governamentais. Por quê? Porque a partir que você começa a consumir essas informações e gerar alguns insights e algumas perguntas e respostas para o governo se sente, não na obrigação, porque o governo só faz, em muitos momentos, o que ele quer. Mas talvez ele comece a contribuir e dar mais importância para a divulgação desses dados. O último penúltimo é a viabilização de novos negócios. Eu tenho um slide aqui mais para frente que eu vou citar um case bem interessante que usa o conceito de dados abertos. E também, não menos importante, porque ele é obrigatório por lei. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, no final eu vou deixar 5 ou 10 minutos para algumas perguntas, mas fiquem à vontade para me interromperem a qualquer momento. Se eu souber, vai ser um prazer responder. Mas se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, e talvez a gente corra atrás dessa resposta junto. Aqui são alguns benefícios listados sobre o uso, consumo e utilização de dados abertos. A gente tem o item de desempenho, a economia e o lado social envolvido. Então tem bastante coisa que a gente pode fazer com isso. Aqui eu cito 4 fontes, 4 portais que eu costumo utilizar para dados abertos. Mas tem muitos outros. Então a gente tem coisa de geografia, economia, a gente tem desenho de geografia, história, tem muita coisa para ser divulgada, estudada e gerar coisas aí. Vamos lá, esse slide é bem chocante, eu fiz ele semana passada. Então, é o porquê, o motivo para eu ter escolhido esse tema. Então, nós temos mais de 68 milhões de refugiados espalhados pelos 5 continentes. É muita gente. Por quê? Diversas crises, guerras, violências e perseguições. Qual que é a definição de refugiados? Vocês podem estar se perguntando. Pessoas que fogem de conflitos armados e perseguição, que é bem diferente de migrantes, que são pessoas que escolhem se mudar para melhorar a sua qualidade de vida. Então são conceitos que às vezes você vê na literatura e até em outros sites, confundindo refugiados com migrantes. Há uns 2 meses atrás, explodiu uma crise muito grande na Venezuela. Isso foi retratado em diversos
diversos programas, tanto na TV como em mídias sociais, YouTube e afins. Naqueles dias, teve uma onda muito grande de pessoas vindo da Venezuela para o Brasil. Em alguns dias, 1.000 pessoas chegaram no Brasil. Não pela rota oficial, mas andando, em alguns momentos, até mais de 100 quilômetros. Infelizmente, somente 0,004, está faltando um zero ali no meu PPT, dos venezuelanos, hoje aqui no Brasil, são reconhecidos como refugiados. Então, a gente tem 10.000 pessoas e somente 41 foram reconhecidas como refugiados. Isso é, no mínimo, alguma coisa para a gente ficar indignado, irritado, para não falar outras coisas. É algo que a gente pode fazer? Não sei, mas sei lá. De alguma forma a gente pode perguntar, por que tem só 41? Por que o processo de reconhecimento demora tanto? Hoje nós temos 2 órgãos, um internacional, que é o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e a gente tem um órgão nacional, que é o CONARE, Comitê Nacional de Refugiados. Sei lá, será que não tem alguma coisa que pode ser agilizada para que esse documento ou essa licença saia de uma forma mais simples e mais rápida? Então a gente tem isso, eu estou falando só de venezuelanos. Imagina o resto de outros países que chegam no nosso país. Como aqui a gente está num Instituto de Matemática, numa dessas fontes que eu achei essa informação do 0,04%, dizem que é mais fácil você morrer atropelado por um acidente de carro do que ser um venezuelano e ter sido reconhecido como refugiado no nosso país. É triste, mas é verdade. Vamos lá. Agora eu já falei bastante. Vamos começar a se divertir com um pouco de Python. Eu pretendo divulgar tanto o PPT da apresentação, como o meu próprio GitHub com esse arquivinho. Tá certo? Que eu quero que vocês sintam-se convidados a se interessarem e aprenderem sobre dados abertos e também sobre Python e escolham algum tema. Não precisa ser refugiados. Escolham algum tema e convidem outras pessoas para também colaborarem com esse tema. Então eu poderia estar falando sobre a economia do estado de São Paulo. E aqui, sei lá, conhecer 10 pessoas que topassem. Eu também quero contribuir. Me passa seu GitHub. Será que eu posso dar fork? Será que eu posso contribuir? Sei lá, para quê? Para a gente começar a contagiar outras pessoas para ter essas respostas e ter essas perguntas. Então, eu posso ter me logado lá no nosso Google Colab, através da minha conta. Eu faço lá um simples pip install, onde estou usando 2 bibliotecas, uma chamada Pandas, que é uma biblioteca super famosa, que a gente vai trabalhar com análise de dados, e uma outra chamada NumPy. Eu estou usando essa URL aqui. Vamos só abrir o site que eu quero mostrar para vocês. Esse é o site lá do dados.gov.br que fala sobre o assunto. Olha lá. É uma página que foi recentemente atualizada pelo Comitê Nacional de Refugiados. E segundo as premissas da LGPD, da Lei de Proteção Geral de Dados, o dataset atual já não contém o nome das pessoas. O dataset anterior, que era um XLS, tinha o nome das pessoas. Então agora a informação está totalmente anonimizada. Então a gente não tem essa informação do nome. Então nós temos aqui 2 arquivos. Um que é a solicitação de reconhecimento e o arquivo de baixo é sobre a decisão sobre o pedido de reconhecimento. Então, eu estou criando uma instânciazinha no meu Python chamada URL, onde eu coloco lá o XLS desse primeiro arquivinho aqui,
solicitações de reconhecimento da condição. A tela? Melhorou? Tá bom, tá bom? Tá, vamos lá. Então, após eu criar essa instância chamada URL, eu crio lá, faço um comando bem simples chamado read Excel, onde eu estou criando um data frame. Meu data frame chama DFS. A gente clica no play, torce para não dar nenhum probleminha, porque às vezes acontece. Ah, não acontece. Aí vamos lá. Vamos começar. Então vamos visualizar as nossas 5 primeiras linhas. Ó. Então lembra que eu falei para vocês que não tem mais o nome? Então eu tenho o tipo de alerta e restrição, a nacionalidade do mesmo, mês e ano, o estado para onde foi solicitado esse reconhecimento e as devidas quantidades. Um comando a gente verifica linhas e colunas do data frame, todas as colunas e também os tipos de dados. O primeiro campo que a gente vai investigar e vamos se interessar é pela informação de nacionalidade. Vocês acham que tem muita gente querendo vir para o Brasil? Olha lá. Aí depois a gente vai dar um count. Outro dia, numa palestra, perguntaram para mim, esse count é tipo o count do SQL? Aí eu falei, não, o conceito é parecido, mas não é tipo o count do SQL. Mas o Python conversa com o SQL. Python conversa com o que você quiser. O que não falta é biblioteca. Mas são conceitos parecidos, não é a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Então no nosso count, a gente ordenando, olha lá, o primeiro país, Cuba. Claro que, infelizmente, essa última atualização desse arquivo foi feita em abril. Então, eu acho que tem muita coisa da Venezuela mesmo que ainda não foi inserida. Agora, se a gente se interessasse pelo país Bolívia, ó. Aí vem aquela perguntinha. Então isso aí é tipo where do SQL? É tipo where, mas não é a mesma coisa, gente, por favor, tá? São conceitos diferentes. Se nós quiséssemos buscar pessoas vindo da Bolívia que se interessaram pelo estado do Amazonas, também super simples e nada muito complicado de fazer, nem de aprender e muito menos de replicar. Agora, se a gente fosse atrás dos refugiados do Uzbequistão e da Estônia, ou da Estônia, era só usar esse caracterezinho aqui, ó. Com essa aula, você não vai ser um cientista de dados da NASA. A ideia não é essa. Mas eu quero te mostrar que analisar dados usando uma solução free e online é totalmente simples e fácil de fuçar. Aonde isso vai te levar? Putz, depende bastante de você. Agora a gente vai tratar o outro data frame, que é esse daqui, ó, que é a informação sobre decisões, sobre os pedidos de reconhecimento. Eu vou entrar aqui em mais informações. Olha lá. Da condição de refugiado. Então, nós temos dados de 93 a 97, do lado do Acnur, que eu comentei com vocês, e de 98 até janeiro, eu falei que era abril, perdoe-me, até janeiro de 2019, pelo CONARE. Aqui eu crio uma outra instância chamada URL1. Pode ser instância, você pode chamar de variável, você pode chamar do que você quiser. Mas eu gosto do termo instância. Isso fica a critério de cada um.
e eu vou chamar o meu segundo data frame de DFD. Ah, poderia ser o mesmo nome lá em cima que você usou, o DFS? Até poderia, só que esse ia sobrepor as informações. Ah, então, Lucas, quer dizer que lá na frente, em algum momento, se eu quiser concatenar essas duas informações, eu posso? Claro. Você pode gerar um DF total, onde você concatena, onde você soma as informações do DFD com o DFS. Esse dataset, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Vamos ver se funciona. Ele é um arquivo em Excel. Eu também, muita gente me pergunta, mas fazer isso por Python parece ser bem interessante, mas dá para fazer por Excel? Dá, só que o Excel tem alguns limitantes muito sérios. Ele tem um número restrito de linhas e colunas, mesmo que seu Excel seja o da última versão, e também não tem essa possibilidade de trabalhar com ele online. Então você trabalharia com ele na sua máquina, disponibilizaria ele num Git ou num Drive da vida, alguém teria que baixar essa informação, mexer na máquina dela, depois subir uma versão nova. Nesse arquivo em especial, a gente tem uma coluninha aqui, ó, meio chata, que não serve para nada, que é essa coluna A. Ó, nós temos aqui outras abas, e a gente também pode usar isso lá no Python. O que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai apagar essa coluninha A, que é a coluna chamada total igual 1510. A gente dá uma verificada agora. Então, no nosso Python, não tem mais isso. Vamos só dar uma ocultada aqui. Mas eu já vou fechar o Excel, senão isso aqui vai confundir vocês. A gente dá uma visualizada nas primeiras 5 linhas. Se a gente quisesse mais do que 5 linhas, era só colocar um número aqui no meio, aqui em cima, para pegar as 10 primeiras. Se nós quiséssemos as 10 últimas, era trocar head por tail. A gente verifica, como a gente fez anteriormente, como os dados estão distribuídos. Vamos dar um count também no país de origem. Aqui, diferentemente, não é Cuba o primeiro, e sim Angola. Ó, olha que país diferente isso aqui, ó. Isso não existe, gente. Então, isso aqui foi uma breve aulinha para nós aprendermos a analisarmos os dados abertos usando Python. Agora, voltando ao nosso PowerPoint. Vamos falar de um case brasileiro bem interessante. O cara que criou essa solução chama Eduardo Kudux. Ele vai estar palestrando amanhã no evento. Ele criou um serviço, um site, na verdade, chamado Serenata de Amor. O que o Serenata de Amor faz? Ele usa o conceito de dados abertos e inteligência artificial e, em cima de tudo que é publicado da nossa Câmara de Deputados e dos Senados, em cima desses algoritmos, ele posta no Twitter o que ele acha suspeito. Então vamos dizer que um deputado lá do Acre, ou aqui mesmo do Rio de Janeiro, que é pertinho, alocou R$90 mil para comprar clipes. Gente, clipes é baratinho. E eles devem ter de graça. R$90 mil de clipes, dá para lotar uma sala dessa de clipes. Só que até pouco tempo atrás, no programa dele, no aplicativo dele, ele postava no Twitter e também conseguia colocar o perfil do político. Só que aí, há um tempo atrás, um cara entrou com uma liminar
E hoje ele não está conseguindo mais postar o perfil do político no Twitter. Por quê? Porque antes isso aparecia na timeline do cara. Então vamos dizer que eu seja, sei lá, um senador do Rio Grande do Sul. E eu, por algum, sei lá, por algum deslize ou por má intenção, sei lá, resolvi reservar uma verba de 180 mil reais para comprar papel higiênico. É muita coisa, né, gente? Sei lá. Talvez eu use R$1.000 e os outros 179 mil eu vou fazer outra coisa. Então, o algoritmo desse aplicativo faz isso. Então, toda hora ele está postando coisa que ele acha suspeita. Então, ele não incrimina ninguém, ele não julga ninguém. Só que uma coisa que ele faz, ele incomoda muita gente. Ele incomoda muita gente. Há um tempo atrás eu cruzei com ele e aí eu me apresentei, falei que eu estava interessado por essa área. Aí eu falei, eu quero te fazer uma pergunta. E ele falou assim, só se for uma só. Ele falou assim, mas por quê? Porque ele falou, eu sei a pergunta que você vai fazer. Eu falei, como assim? Quase todo mundo me pergunta isso. Eu perguntei para ele se trabalhar com dados abertos dava dinheiro. Aí ele falou assim, dá menos do que eu gostaria, mas eu me sinto bem porque eu estou cumprindo o meu papel como cidadão. Na verdade, isso não eu não criei isso para ficar milionário, nem para viver disso. Mas eu e meus amigos, a gente criamos isso para exercer o nosso papel como cidadão. Sei lá, é uma visão interessante, né? E o perfil que posta isso chama Rose. Eu vou indicar para vocês 2 podcasts que falam sobre dados abertos. Um é do Pizza de Dados, é o episódio 17. Nesse episódio tem uma outra pessoa também que é super atuante nessa área, chamada Fernanda Campanucci. Eu participei de um hackathon há um tempo atrás, que ela organizou em São Paulo. Foi um evento sobre saúde, e a gente criou uma solução para usar dados abertos em relação à saúde. Foi uma solução bem interessante. Um outro podcast é um podcast do hipster.tech, que é o episódio 134, também que fala sobre o tema. E eu também deixo no Twitter a dica de um perfil que eu descobri há pouco tempo atrás. Eu acho que, se não me engano, eles têm alguma coisa no Facebook, que é de uma agência que trabalha com dados abertos, que é @fiquem sabendo. Sei lá, eles têm algumas coisas bem interessantes e bem legais. Um outro canal que eu também não postei aqui no Telegram, que é um canal chamado Dados Abertos. Tem muita gente de diversas áreas, tem gente da área de educação, da geologia, de economia, falando e postando coisas sobre o tema. Eu, na verdade, não quero ser um guru de nada, não quero ser um expert em assunto algum. A minha ideia é ser um hacker do bem. Aqui eu estou deixando meu LinkedIn, meu e-mail e meu GitHub para vocês entrarem em contato comigo. Eu quero agora que vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Perguntas, alguém? Boa tarde, Lu. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Eu trabalho em uma Câmara de Vereadores e constantemente eu estou trabalhando com a LAI e com a questão de dados abertos. Olha que interessante. É muito difícil cumprir a legislação ao pé da risca. Mas não por conta de falta de tecnologia, mas por falta de olhar dos políticos mesmos para a importância dessa questão. Poucos se dão conta de como isso seria um instrumento de governabilidade realmente eficaz para políticas públicas, etc. Eu vi durante a sua palestra uma contradição do próprio governo
incumpria a lei. O arquivo, o dataset que você pegou é em XLS, formato fechado. Então, não, vamos lá. Desculpa. Era isso que eu queria comentar. Deixa. Posso perguntar seu nome? Sim. Meu nome é Getúlio. Sou Sou Getúlio. de Franca. Legal. Deve estar jogando agora. Bacana. Queria ver o jogo. Não. Não, beleza. Na verdade, o que aconteceu? O dataset anterior a esse era em arquivo .csv. E eu achei estranho também quando foi mudado essa informação. E eu descobri isso recentemente, na verdade. Porque até umas 4 semanas atrás estava o arquivo antigo. Quando entrou o arquivo novo, e também era XLS, eu também me questionei. Falei, putz, e agora? Mas eu falei, não, eu vou manter essa ideia. Realmente, o XLS é um arquivo que exige uma licença. Mas, na verdade, eu abri o Excel aqui para mostrar a estrutura do arquivo. No Python, você só que se conecta, faz a leitura de dados e traz. Mas o seu questionamento, ele tem um fundo de razão. Que, na verdade, ele poderia ser TXT, ele poderia ser CSV. Sim, o XLS ainda vai lá, muito bom, mas o que eu vejo na prática, fazendo pesquisas em vários outros órgãos, até mesmo para tentar copiar o que está sendo feito, porque a gente não consegue desenvolver tudo que é necessário lá, são muitos dados em PDF, e ainda até mesmo sem OCR. Eu imagino como difícil e desafiador deve ser para vocês, para você em específico e até para outras pessoas que trabalham em órgãos públicos que estão buscando, sei lá, informações e até uma forma de começar a fazer algo dentro de casa. O que, sei lá, é que isso também, mesmo sendo algo maior do que a gente, maior do que nós, que isso também está na mão do governo, está na mão da secretaria que não quis disponibilizar um Excel ou quis fazer em PDF mesmo, cabe a nós provocarmos. Então vamos dizer que em algum momento você precisou entrar na informação, sei lá, você descobriu uma informação da cidade de Catanduva, que é no interior, que é a cidade do meu pai, que é uma informação que você está trabalhando em Franca. Então, em alguns momentos a gente tem que, sei lá, meio que meter o pé na porta, ligar para o cara de Catanduva, peraí, estou vendo que tem uma informação aí, você disponibilizou em PDF. Você teria ela em Excel para mim? Se o cara falar, eu tenho, tá bom. Então você não quer me enviar por e-mail e você já não quer subir a mesma no site? Então vai muito de nós fazermos algo. Claro que às vezes cansa e às vezes dá muito trabalho. Mas se isso não partir muito da gente, sei lá, ó, quanta coisa que a gente conquistou aí nos últimos 20 anos ou 30 anos, porque a gente foi atrás. Sei lá. E muita gente acha que ser cidadão é só votar. Não, não é, gente. Tem mais coisa envolvida. Sei lá, votar é legal, é importante, pacas, mas tem mais coisa pra gente fazer. Sei lá, correr atrás de uma informação, tornar essa informação pública, descobrir por que numa cidade tem e na sua não tem, por que num estado tem e o outro não tem. Tipo assim, eu tô falando de refugiados, mas será que a gente não poderia ter um dataset falando da condição de todas as barragens que são de resíduo de minério de ferro no Brasil? Pronto. Na verdade, esse tema está em alta hoje, porque infelizmente a gente teve 2 acidentes terríveis. Estamos para ter um terceiro. Áreas de preservação. Então, talvez a gente tenha 200 barragens dessa. Será que essa informação não deveria ser pública? Para quê? Para a gente controlar. Tá bom, beleza. A gente pode ter uma barragem talvez numa cidade daqui a 40 quilômetros, talvez a gente não saiba. Como é que está essa barragem? Tem manutenção? Que empresa que toma conta? Tem engenheiro? Que tipo de engenheiro que tem? Qual que é o custo disso? Qual que foi a última reforma? Sei lá, será que tem um plano de fuga nas cidades vizinhas? Então, isso também é um outro assunto mais delicado ainda. Imagina um dataset falando sobre feminicídio no país. Oi, alô. Oi. Tinha alguns dados sobre isso em algum lugar no Ministério dos Direitos Humanos e foi apagado. Até o Turicas publicou isso no Twitter dele.
apagaram as informações na última atualização do site. E isso é num site nosso, BR. O site BR, do Nossa. Ministério dos Direitos Humanos. Posso perguntar seu nome? Patrícia. Patrícia, prazer, Lucas. Oi. Na verdade, hoje, somente 2 estados divulgam informações sobre feminicídio. Um, São Paulo, que é, na verdade, uma tabelona no HTML. Os dados estão sumarizados, não tem quebra alguma, tem só o total. E um outro estado que já tem alguma coisa já bem feita é o Rio Grande do Sul. Que eu sei de algumas pessoas que até estão levantando e tratando essas informações por lá. Então, sei lá, tem muita coisa para a gente questionar, mas isso tem que partir da gente. Sei lá, como é que eu começo? Sei lá, se interessa pelo assunto, ou por algum assunto que seja relevante, convide outras pessoas para participar, que eu acho que tem muita coisa pela frente para fazer. Mais alguém tem algum comentário, dúvida, pergunta? Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a organização do evento e a todos vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado.